Os mistérios do universo, da vida e além dela sempre fascinaram a humanidade. Será que existe vida em outros planetas? O que há após a morte? Existem outras dimensões e realidades, espíritos e criaturas sobrenaturais, pessoas com habilidades paranormais. O misticismo e o ocultismo sempre fizeram parte do imaginário das pessoas. Um grande exemplo disso é a famosa Área 51, que você já deve ter ouvido falar em algum filme ou mesmo pela internet. Essa seria uma instalação secreta do governo americano para conter casos de vida extraterrestre. Pensando nesse contexto, um website foi criado com o nome Fundação SCP, sigla para Secure, Contain, Protect ou em português assegurar, conter e proteger, também chamado por procedimentos especiais de contenção, bem pouco conhecido aqui mas muito popular nos Estados Unidos. A descrição do website diz: a Fundação SCP é uma organização secreta confiada pelos governos de todo o mundo para conter e estudar indivíduos, entidades, locais, objetos e fenômenos anormais que desafiam as leis da natureza. Os objetos SCPS, se deixados fora de contenção, podem representar uma ameaça para os seres humanos, ou, pelo menos, para o senso de realidade e normalidade da humanidade. Talvez você já tenha visto um conceito parecido com esse antes em uma série chamada Arquivo X. Provavelmente se você viveu nos anos 90 já deve ter visto a série pelo menos uma vez. Ela acompanha os agentes especiais Fox Mulder e Dan Scully, investigando casos não solucionados envolvendo fenômenos paranormais. Agora, se você é mais novo ou nunca assistiu Arquivo X e não conhece o conceito da Fundação SCP, talvez você pelo menos já tenha ouvido falar em outra obra nesse mesmo conceito, o jogo Control. Vamos falar nesse vídeo de um dos jogos mais interessantes lançados nos últimos anos, o jogo Control da Remedy. Explorar um pouco da história desse jogo estranho e nos aprofundarmos em suas questões mais psicológicas para entender mais desse universo. Mas antes, que tal deixar aquele like para ajudar o canal? Muito obrigado e vamos lá! Antes de falar do jogo precisamos falar de sua desenvolvedora. A Remedy se tornou conhecida por ser uma empresa que trabalha em contar histórias em jogos, narrativa, e eles são muito bons nisso. Desde a época do PlayStation 2 quando lançaram os dois games de Max Payne, jogo de tiro em terceira pessoa, mas que alinhava muito bem uma narrativa coesa e adulta diferente de muitos jogos da época que possuem histórias simples para justificar o gameplay. Acho que Remedy começa mesmo a se destacar com o jogo Alan Wake, feito para ser como uma série de TV, contando com reviews no começo de cada episódio e previews ao fim deles, sempre deixando um gancho no final. Eu provavelmente irei fazer um vídeo só falando de Alan Wake, então não vou entrar muito em detalhes agora. Esse negócio de série de TV foi além no jogo seguinte da desenvolvedora, Quantum Break, que trazia uma narrativa muito mais presente junto ao jogo, uma série de TV live action que era alternada entre os momentos de jogo e momentos de assistir a tal série, tudo para complementar a narrativa. E sim, a Remedy sempre gostou de brincar com live action, em Control não é diferente, existem algumas cenas feitas nesse modelo. Porém ele não aposta no modelo de seriado como em Alan Wake e também não traz uma narrativa tão presente como em Quantum Break. Desta vez a Remedy resolveu mudar um pouco as coisas. Control é o primeiro jogo de mundo aberto da empresa, ele não é um GTA, mas lhe dá a liberdade de ir e vir dentro de um gigantesco prédio, e utiliza mais foco no gameplay, trazendo poucas cenas, diferente dos jogos anteriores, porém o mistério criado em cima daquele lugar e a história que você está descobrindo ali conseguem de forma muito mais pessoal manter o foco do jogador, pois atiça nossa curiosidade sobre esse mundo, no mínimo, estranho. Imagine que você está em um escritório, mas ao invés de estar chato e entediante, está em um lugar assustador, estranho e empolgante. Uma mistura de Twilight Zone com Twin Peaks para criar esse mundo estranho, bizarro e divertido. O jogo passa quase que inteiramente dentro de um prédio conhecido como a Casa Mais Antiga. Não se sabe como esse estabelecimento surgiu, a princípio ele sempre esteve ali, apenas alterando sua forma com o passar do tempo, conforme a civilização avançava. E alterar sua forma é algo que você vai ver muito ao longo do jogo, e no começo será tão estranho e curioso, mas depois algo normal e maravilhoso. Interessante como o estranho passa a ser algo chamativo com o tempo, não é mesmo? A Casa Mais Antiga está viva, ela muda seus locais, corredores, salas, banheiros,
E sim, isso já gerou muitos acidentes. Ela serve de base para o Departamento Federal de Controle. O departamento foi criado entre o final dos anos 1940 e início dos anos 1950 para investigar e lidar com cenários paranaturais conhecidos como eventos de mundo alterado ou EMAs. Nos anos 60 o departamento descobriu um EMA em Nova York, um edifício inteiro, a casa mais antiga. E em 1968 o departamento fez da casa mais antiga sua sede oficial, construindo pontos de controle para estabilizar suas constantes mudanças de forma. Lá eles também descobriram a arma de serviço, que passou a ser usada pelo diretor do departamento, passado de diretor para diretor, geralmente com a morte do mesmo. Indo de Norfolk para Zachariah Trent e de Trent para Jesse Faden. O que mais chama atenção no jogo é sua estranheza, a anormalidade que aquele local possui. Pessoas flutuando, vozes ressoando como um coro, pessoas possuídas por seres interdimensionais, entidades de outros planos, itens alterados e objetos de poder. Muitas coisas que não fazem sentido, mas que dão a curiosidade necessária para nos prender em frente da tela. Em busca de tentar explicar um pouco mais sobre isso, vamos entrar mais a fundo no aspecto psicológico de todas essas bizarrices, usando como base os conceitos do famoso psicanalista suíço Carl Jung. Ele foi o responsável por criar a teoria de arquétipos do inconsciente coletivo e da sincronicidade. Vamos ver um pouco sobre cada uma delas e como elas se relacionam a control. Segundo Carl Jung, a sincronicidade ocorre quando imagens psicológicas internas como sonhos ou devaneios, por exemplo, se combinam com eventos materiais externos, ou seja, com a realidade. Jung conta de caso particular que teve com um paciente. Esse paciente lhe contou do sonho que teve na noite anterior. Nesse sonho ele havia ganhado uma joia cara na forma de um escaravelho de ouro. Durante a sessão, um inseto atingiu a janela, e Jung descobriu que era um escaravelho dourado. Uma presença muito rara para o clima em que ele estava na época desse evento. Esse evento realmente aconteceu na vida real, seja por uma mensagem divina ou apenas uma coincidência. É inegável que esse evento em particular produziu uma experiência emocional significativa para um jovem Jung e seu paciente. Muitas pessoas alegam terem passado por eventos parecidos, a qual muitas consideram uma espécie de mensagem. Você já passou por algum evento assim? Deixe nos comentários. Encontro. Parece que o conceito de sincronicidade é válido. O mundo psíquico e o mundo material compartilham uma conexão. Vamos usar esse diagrama para analisar melhor essa conexão. No centro do diagrama está você. O círculo da esquerda representa sua mente, seu mundo psíquico interno. O círculo da direita representa o mundo físico externo que percebemos todos os dias, o mundo objetivo materialista que vivemos todos os dias desde quando acordamos até quando adormecemos, ou seja, é o que a mente percebe quando está consciente. O mundo subjetivo, os sonhos, é o que experimentamos quando estamos dormindo, o que a mente percebe quando está inconsciente. Se hipotetizamos que o conceito de sincronicidade é verdadeiro, então o produto da mente inconsciente pode se infiltrar em nossa mente consciente de coisas que não temos entendimento. A infiltração do inconsciente na consciência é refletida no mundo exterior. Isso acontece quando pensamos ter visto um fantasma no meio da noite ou quando temos algo que podemos chamar de experiência religiosa. Enquanto nós temos o mundo físico material, que seria a casa mais antiga, localizada em Nova York. E o plano astral, uma outra realidade dimensional incompreensível aos nossos olhos, mas que devemos ir para buscar informações. De acordo com Jung, o mundo só existe na medida em que somos capazes de produzir uma imagem psíquica dele. Se o mundo inconsciente for arremessado em cima de nossa percepção, quem pode dizer que não vimos um fantasma? Bem, provavelmente você pode dizer isso, pois afinal ninguém mais o viu. E a menos que mais de uma pessoa tenha o visto, é mais fácil supor que você não viu nada, que na verdade foi sua mente te pregando uma peça. Agora, como podemos explicar o escaravelho dourado, em que mais de uma pessoa o viu? Nesse caso isso provavelmente aconteceu. Agora imagine o que aconteceria se centenas de pessoas se reunissem em um lugar e tivessem múltiplos casos de sincronicidade ocorrendo e que todas essas pessoas testemunharam o mesmo evento paranormal. Enquanto isso seria possível na casa mais antiga.
A casa mais antiga possui múltiplos limites entre o consciente objetivo materialista e o inconsciente subjetivo, conhecido como plano astral. A casa mais antiga abriga vários portais entre a Terra e o plano astral, e até mesmo outras dimensões. Evento de mundo alterado, ou IMA, são eventos que ocorrem como resultado de outras dimensões alinhadas com a Terra. O alinhamento é feito quando a frequência de ressonância da Terra coincide com a de outras dimensões. A fim de explicar completamente os EMAs, devemos referir outra teoria de Carl Jung, a teoria dos arquétipos e o inconsciente coletivo. De acordo com Jung, arquétipos são protótipos universais de ideais. Um exemplo para arquétipos seria o da mãe. A figura materna é vista como uma fonte de vida e esperança. Um exemplo de arquétipo de mãe seria a Virgem Maria, da teologia cristã, que deu à luz ao Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Outro exemplo é a figura do pai, vista como um exemplo de autoridade e modelo de conduta. Existem vários outros modelos de arquétipos: o arquétipo do herói, do velho sábio, do salvador, a figura do diabo. Esses são os padrões que todos conhecemos, que vemos sendo representados em nossa mente quando pensamos sobre. De acordo com Jung, arquétipos podem ser tratados como citações de órgãos psicológicos análogos físicos em que ambos são construções morfológicas que surgiram através da evolução, são os presets de vida e tempo que vivemos. Por essa razão, é possível encontrar o mesmo arquétipo em diferentes lugares do mundo e em culturas diversas. Eles se originam da expressão do inconsciente coletivo em nós, modelando nossa existência, se tornando um padrão de comportamento, caracterizando nosso modo de vida e jeito de ser. Agora, se estabelecemos que os mundos internos podem ser representados no mundo externo por meio da sincronicidade, no mundo de controle então faria sentido que os arquétipos pudessem realmente existir no plano astral, como deuses. Por isso o departamento era tão cuidadoso quando se tratava de objetos que agiam como representação arquetípica. Se o arquétipo no plano astral pudesse encontrar um objeto que agisse como sua representação no mundo físico em um lugar de grande energia psíquica, então ele poderia usar esse objeto como um condutor. Vemos isso no Rainha do Ártico. Um item alterado que assume a forma de uma geladeira, uma entidade arquetípica conhecida como o Antigo, que existe no plano astral, estava tentando se ligar à geladeira para influenciar o mundo físico. O arquétipo que Jung menciona frequentemente ao longo de sua obra é a sombra. O que os seres humanos tendem a fazer se experimentam uma emoção indesejável ou se descobrem algo sobre si mesmos que eles não gostam, eles o reprimem na inconsciência. Esses conteúdos reprimidos indesejáveis formam a sombra. A sombra é uma representação arquetípica de algo universal para todos os humanos. O processo de reprimir conteúdos indesejáveis é algo que todos nós fazemos. Se encontramos alguém que não gostamos, tendemos a projetar nossa visão pessoal naquela pessoa, dependendo de quanto ódio essa pessoa inspira dentro de nós ou quantos traços ruins essa pessoa incorpora podem servir como uma representação arquetípica de nossa sombra. Talvez a maior representação arquetípica da sombra, algo que o inconsciente coletivo da humanidade poderia concordar, é a própria figura do diabo. Para o mundo de controle, a figura do ruído pode ser a sombra do plano astral corrompendo as mentes das pessoas. Ela corrompe essa pessoa e a torna violenta e demoníaca. Dependendo de quantas pessoas que o ruído se apodera, eles podem se espalhar para o mundo real, potencialmente levando a algum cenário apocalíptico. Para impedir isso, essas divindades do plano astral têm que influenciar e usar alguém no mundo real, psiquicamente digno de agir contra as forças do ruído. A divindade que comanda o plano astral seria o Conselho. E falando no Conselho, eles parecem ser a divindade mais elevada no plano astral, parecem ser um aglomerado de seres tomando a forma de uma pirâmide inversa. Uma pirâmide possui forma triangular e triângulos são significativos em muitos círculos religiosos. Particularmente no cristianismo, o triângulo representa a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se a pirâmide vertical pudesse governar o mundo consciente como Deus mais elevado, então a pirâmide invertida poderia fazer a mesma coisa no mundo inconsciente, no plano astral. Para quem realiza a vontade do Conselho, só alguém que seria psiquicamente forte o suficiente poderia cumprir esse papel, alguém que pode suportar as mudanças entre a consciência e inconsciência, entre o mundo material e o plano astral.
Alguém que pode resistir à influência do ruído, alguém que pode mediar entre as vontades do conselho e da humanidade. Essa pessoa seria o diretor da casa mais antiga, essa pessoa seria Jesse Faden. Entendo que nem tudo o que disse ficou claro, assim como o jogo. Entendo que há várias questões ainda não explicadas, assim como no jogo, mas deixem suas opiniões sobre o game e vamos desvendar mais esse universo em outros vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.